Olá, eu sou a Amália Tardelli, psicoterapeuta sistêmica, trabalho com terapias quânticas e sou uma estudiosa do comportamento humano. Hoje nós temos a honra de ter aqui presente no estúdio o Dr. Aldo Gabarroni. Estou bem admirada por toda a experiência humana, de vida e espiritual que ele tem e convido a todos a participarem e assistir até o final desse podcast. Se não agora, quando? Doutor, vou chamar de doutor porque para sua bagagem você merece esse título. Obrigado. Eu gostaria que você falasse, um pouco sobre você, sua história. Eu vi que você tem várias formações, que você tem uma experiência vasta em oncologia. Você tem 247 formações terapêuticas, né? Você faz um trabalho espetacular na sociedade aqui no Guarujá. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua formação. E o que te levou a esse caminho? Boa noite. Eu sou formado em Direito e a minha intenção era virar juiz um dia. Quando eu estava fazendo a minha pós-graduação, tá, no Complexo Damásio de Jesus, em São Paulo, eu conheci uma pessoa. Ela chamava Érica Costa Carvalho. Esta pessoa aqui, ó. Nesse tempo, eu fiz de tudo para terminar a minha pós-graduação, mas ao mesmo tempo eu percebia que o direito era muito volátil. Um dia a lei dizia que podia, no outro dia dizia que não podia, e no terceiro dia dizia que podia novamente. Ou seja, as leis estão nas mãos dos políticos. E política, a gente sabe como é bem complicado. Então, quando a Érica começou a fazer um tratamento oncológico novamente pela segunda vez, porque quando eu conheci ela, ela já estava se tratando contra o câncer de mama. Quando veio a recidiva, ela veio em forma de metástase. Então ela cometeu mais de uma região, né? Sendo os pulmões e a coluna. Então, eu resolvi estudar, porque o médico disse que a batalha ia ser dura e longa. Então resolvi estudar o câncer de mama e as metástases. E nesse meio eu acabei estudando outros tipos de câncer, porque eu fiquei muito tempo dentro dos hospitais. Hospital Alemão Sírio-Libanês, Albert Einstein, Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu falei errado, mas é Hospital Sírio-Libanês, Albert Einstein e Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Estando lá dentro, enquanto muitos pacientes e seus familiares resolvem reagir de uma certa maneira, que eu chamo de uma maneira errada, em relação ao tratamento, eu abri a minha mente para somar conhecimento durante a minha estadia dentro do hospital, que era 3 semanas no hospital, 1 em casa. Então, para vocês entenderem a dimensão do tempo que eu passei dentro do hospital, desses hospitais. Eu falei, eu vou escrever um livro da história dessa menina. Pois a Érica foi uma paciente exemplar. Não porque ela foi minha esposa, mas sim porque ela procurava transparecer o tratamento como um tratamento leve e que fazia bem. É claro que fazia bem até certo ponto. Dali ele prejudicava, como muitas pessoas já sabem, que a quimioterapia, além de ela matar as células cancerígenas, ela também mata as células boas. Então, eu resolvi estudar o câncer. Escrevi 2 livros, juntamente com os médicos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Durante esse tempo, eu aprendi as drogas que são usadas nos pacientes, a UTI, né? Os diversos aparelhos, os diversos tipos de exames médicos, como que o corpo funciona, a fisiologia humana, a resposta imunológica,
a essas drogas, tá? Aprendi também sobre farmacologia, sobre drogas que são feitas em outros países e que também há um processo burocrático para que a Anvisa aprove a liberação aqui neste país, no Brasil. E estudei o comportamento humano, tá? A psicologia humana do paciente oncológico. E dentro disso eu pude aprender muitas coisas sobre o tratamento através da medicina convencional, tá? De um médico, CRM. Mas, durante o tratamento da Érica, eu sempre frequentei centros espíritas desde os meus 14 anos. Então, como ela também era uma pessoa espírita, né, cristã espírita, nós frequentávamos centros espíritas. Então, dessa época, eu já começava a me interessar por terapias, principalmente terapias holísticas que via o ser humano como um todo. Então, a partir daí, eu comecei a me aprofundar cada vez mais. É claro que o meu conhecimento não acompanhou, tá, o adoecimento da Érica, infelizmente. E ela veio a óbito, né, em novembro de 2019. Ou seja, após eu estar com ela há 12 anos. A Érica venceu o câncer 12 vezes. Então aqui eu coloquei, esse é o segundo livro, tá? Eu coloquei aqui, enfrentando o câncer pela 13ª vez. Que ela venceu 12 recidivas. Então o câncer pegou na mama, depois pegou na outra mama, tirou a mama, tirou a outra. Depois pegou na coluna, pegou nos pulmões, pegou no fígado, né? Pegou no cérebro, aqui na nuca, depois voltou aqui no miolo do cérebro. Ela fez vários tipos de procedimentos. E na maioria das vezes, o acompanhante no hospital, ele é obrigado a sair da sala. Mas como eu estava estudando, os médicos me permitiram sempre estar com ela 24 horas. Então, eu via banho, eu via trocar, eu via procedimentos, né, que realmente você tem que estar cursando um curso de medicina para estar assistindo. E isso me foi uma grande oportunidade de aprendizado dentro desses hospitais, porque isso foi uma dádiva, né? Eu somei conhecimentos. Então, sou grato por tudo que eu passei, né, nessa fase da minha vida. Faria tudo de novo. Você acredita que toda essa experiência que você teve hoje, com a formação que você tem de terapeuta, né, 247 títulos credenciadas como terapeuta, você acredita que hoje isso tudo te trouxe uma bagagem, uma segurança para atender as pessoas hoje? Sim, e não só isso. Quem é terapeuta já há um tempo, né, que está sempre, todo dia, lidando com pacientes, sabe que a prática leva à perfeição. Sim. Estando na rua, né, como eu faço aqui no Guarujá, nas feiras do Guarujá, a gente atende todo tipo de caso. E quando a gente pega um caso mais difícil, é aquele caso que a gente gosta, que é para a gente ver como as plantas, o poder natural das plantas, a reposição de vitaminas, o acalmar do sistema nervoso do indivíduo, age naquela pessoa, para que você vá entendendo que cada organismo é um organismo diferente. Então, sempre é como uma onda no mar. Uma onda nunca vai ser igual a outra. Então, quanto mais você surfa aquela onda, mais você vai surfar muito mais bonito, melhor, né? Eu posso sentir o quanto você ama o que você faz. Eu amo muito. Sua fala. É como se eu estivesse continuando cuidando da Érica. Ela se foi, mas eu continuo. Eu não faço como se fosse uma missão de vida. Eu faço isso porque nós vamos morrer um dia, nós vamos deixar essa vestimenta e nós não vamos ter aprendido tudo nessa vida, porque é preciso muitas vidas. Então eu gostaria que quando eu fosse para o lado de lá, eu recebesse uma nova oportunidade para continuar somando mais conhecimentos. Porque o que fica é o que você faz de bem para o próximo. Material você não leva nada. Sim. Agora o conhecimento é o que vai fazer a diferença quando você estiver no segundo plano, no outro plano. E com toda essa tua experiência, você acredita que as raízes das doenças psicossomáticas estão relacionadas às emoções, aos pensamentos e à alimentação? Sim. Agora, isso que a senhora me disse é um pouco relativo. Porque há organismos que são mais resistentes ao estresse, ao nervoso, tá? Então eles aguentam mais tempo, porque eles são mais resistentes. Agora, há organismos em que o ser humano
se vê nesses tipos de sintomas de sentimentos negativos, para baixos, ruins, tá? Rapidamente o seu sistema imunológico perde a resposta, né, de defesa, e muitas vezes pode até ser que se ataque. Você ativa o sistema imunológico, então você pode acabar desencadeando aquelas doenças como herpes zoster, né? Doenças autoimunes. Então ataca a pele, né? Coceira, aqueles tiques, dor, né? Artrite reumatoide, artrose, câncer principalmente. A Érica mesmo, ela tinha um certo problema com a mãe. Desde quando eu conheci ela, eu via que elas não se batiam, né? Então eu percebi que isso poderia ser uma das causas raiz, né? Porque também o dela foi genético, né? A mãe teve, o pai teve, a avó teve, tias, primas tiveram, faleceram. Então o caso dela foi genético. Mas uma raizinha ali que a piorou, que acrescentou para que ela tivesse mais metástases durante a vida, foi com certeza o sentimento que ela não se dava muito com a mãe dela. Entendi. Tem muitos estudos hoje que falam, né, dessa questão. Sim. É porque assim, as nossas células, elas se reproduzem diariamente de uma forma fisiológica, saudáveis. Mas quando nós permitimos o sentimento negativo entrar, né, nós já estamos abrindo as portas para a produção de células patológicas. Como você acha que as pessoas poderiam se autoajudar a se curar? Primeira coisa é controlar os pensamentos. Segunda coisa é acreditar que existe um poder maior que nós e que ele está no controle. Apesar de nossa vontade, dos nossos esforços, é preciso se ter o sentimento dentro de nós principal de gratidão. Então, quando nós fazemos nosso trabalho e por algumas vezes não dá certo, não adianta brigar, quebrar, xingar, não adianta. O que adianta é rever os estudos, rever a matéria, tá? Para ver o caminho que você está trajando, né? Percorrendo, e consertar o erro. E muitas vezes pode ser que não seja o caminho, pode ser que isso não seja para você. Então é preciso entender por que a folha cai da árvore. Muitas pessoas, a vida é tão automática, é tão correria para manter a casa, manter os filhos, as contas para pagar, mas é preciso diariamente que cada um de nós tenhamos pelo menos 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite, para que faça aquele momento de reflexão, para limpar a mente. O sono já foi feito para isso. Então, quando a pessoa não dorme, ela vai ficar doente rapidamente, vai desenvolver várias doenças, porque durante o sono existe uma veia que ela sobe aqui, tá? A medula, e ela vai aqui no lobo central. E ela é responsável por secretar toda a inflamação que o cérebro provoca durante o dia, diante das questões que nós não aceitamos. Durante o dia, o nosso cérebro ele infla fisicamente, por causa das toxinas que são produzidas diante dos sentimentos que nós geramos em cima daquilo que é contra a nossa vontade. Então, nosso cérebro infla. E durante o sono profundo, esta veia, ela secreta esse líquido que inflama o cérebro, e durante o sono, o seu cérebro ele desincha. Olha que mecanismo legal. Então, o cérebro, dentro disso que você está falando, se eu sou uma pessoa que tem o hábito de ter um diálogo interno, de reclamar, de falar mal das pessoas, sabe aquele diálogo interno, aquelas vozinhas mentais? Sim. Se ela tem o hábito de ser ingrata o tempo todo, de ver defeito em tudo, muito crítica, falar mal, reclamar de tudo, no final da noite, isso tudo vai refletir e pode vir contra ela. Com certeza. Tudo que ela mesma criou. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque conforme a vontade do Criador, pode ser que essas energias negativas afetem as pessoas que ela mais ama. Entende? Porque se fosse nela mesma, talvez não seria tão forte. Aquele baque tão forte. Então, vai e acontece aquilo nas pessoas que ela mais ama, que está em volta dela. Que é mais difícil. Que é a forma de derrubar ela. Então, Sim. Energias bem assim relativas, as coisas são bem relativas quando a gente fala de energias, tá? Porque tudo é conforme a vontade do mestre. Então, a física quântica, a neurociência comprovou que nós somos vibrações. Exato. Né? Nós somos energia. O nosso corpo ele é energia condensada, né? Que forma esse modelo de corpo que nós temos. E quando há
um desajuste, um desalinhe através de pensamento, através de atitude, através de impacto, né? Porque você pode sofrer um impacto de uma notícia, Exato. ou de um acidente. Falecimento, principalmente. Falecimento. Eu atendo bastante pessoas com questão de luto, e a gente vê que as pessoas, algumas se entregam totalmente à dor. E isso vai desajustando, desalinhando a frequência dela, e levando ela a um estado de doença. E às vezes até somatizando com vários tipos de doença. E aí existe um fator muito importante, o principal que todos nós iremos passar, a lutoterapia. O luto é de cada um, é o tempo de cada um, tá? Agora, é importante que na cabeça daquela pessoa, daquele indivíduo que teve a perda, ele tenha a certeza de como funciona o plano espiritual. Então, muitas vezes a religião, ela cria um bloqueio na fé. E muitas vezes coloca medo na pessoa se ela acreditar que a vida continua. Então aí nós entraríamos na questão das crenças limitantes. Exato. Né? Eu acredito que os terapeutas, um terapeuta hoje voltado assim, de um conhecimento holístico, entenda que é o todo que tem que ser trabalhado, que ele precisa auxiliar a pessoa que ele está atendendo a entender e a compreender e a investigar as crenças limitantes que o impedem de se autocurar. Exatamente. Porque se ele estiver doente e essa doença tiver um ganho, ele não vai se curar. Com certeza. Né? Se ele tiver... apegos, ou ele se transformou numa vítima. Exato. E sendo vítima, eu tenho o afeto de alguém, isso, eu vou ficar na doença. vai criar uma dependência. Então, assim, como você colocou, eu achei bem preciso, o terapeuta ele precisa ter um olhar, uma investigação mais aprofundado, fazer uma leitura bem completa, né? Não só física, como energética, como espiritual, para poder auxiliar a pessoa que ele está atendendo. Eu sempre faço assim. Primeira coisa, quando eu vejo uma pessoa, eu já faço a autoanálise. Então, eu já percebo se conforme de gesticular, conforme a sua formação do seu esqueleto, das suas mãos. Eu já começo a definir o tratamento ali inicial, na minha mente. Né? Então, a forma de gesticular, a forma de falar, né, a forma de responder as perguntas, a gente consegue ver se a pessoa é ansiosa, se a pessoa tem um ponto negativo, se a pessoa tem alguma mágoa, alguma raiva de alguém, como ela fala, como ela se expressa, como ela gesticula. Então, quando eu pergunto para uma pessoa, o que você está sentindo nesse momento? Estou sentindo dor. Primeira coisa é definir se a dor é emocional, se é espiritual, uma mágoa que ela guarda faz muito tempo, né? Ou se é uma dor física realmente. Porque a dor pode começar espiritual, mas diante de muito tempo ali começa a gerar dor física, transfere para o físico. Sim. Então está ali ligado, físico e emocional, né? Aí já são duas coisas. Eu vou ter que tratar o físico e vou ter que tratar o emocional. Porque se eu não tratar os dois, sempre volta. Com certeza. Então eu acho importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas procuram hoje, né, terapias. Sim. E é bem importante que nós temos hoje um leque enorme de terapias para auxiliar as pessoas. Eu percebo o quanto as pessoas andam doentes, né? Como você colocou no início, nós estávamos conversando antes, questão da alimentação, do meio ambiente. Sedentarismo. Falta de exercício físico, né? Fé. E aí, se a pessoa estiver ainda embutido dentro dela crenças em que ela não acredita em si, não ama o seu ser e não se acha merecedora, aí não se acha capaz. Aí realmente fica cada vez pior. E é interessante você falar isso, porque a pessoa tem que entender que ela tem que se auto-observar e ver de onde vem essa dor. Exato. Né? O que está causando de verdade essa dor. Eu costumo dizer que a falta de percepção faz a pessoa sofrer a vida inteira. Porque ela será uma pessoa que só mais vai avaliar o próximo do que se autoavaliar. Aquele que só reclama não sobra tempo para agradecer. Então aí eu gosto muito de falar aqui sobre o autoconhecimento e a expansão da consciência. Eu acho que a chave hoje em dia é buscar autoconhecimento. Sim. Buscar informação,
sair daquelas crenças presas, limitantes. Menos apego. As pessoas são muito apegadas ser às mais coisas grata. E expandir a consciência, né? Porque acho que na expansão da consciência, eu sempre faço uma analogia com o paraquedas. Se você não tem... Quanto mais você expande, mais leve, né? Você aterriza. Mas se você não expande a consciência, se você fica em crenças, né? Como diz assim, eu nasci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela, o paraquedas fica fechado. Então é muito difícil, você vai se estraçalhar. Então é importante hoje em dia, eu sempre falo aqui, as pessoas buscarem o autoconhecimento, procurar se conhecer melhor, procurar entender o que é o amor. O amor transcende as religiões, os dogmas. O amor, junto com o perdão, junto com a gratidão, eu acho que já é 50% de cura. Foi bom a senhora ter tocado no amor. A Érica, quando faleceu, o amor permitiu a voz dela me acompanhar por 15 dias. Ele se intrometia em tudo que eu ia fazer. E eu tinha certeza que era ela, porque o espírito, quando ele conserva as suas... a voz, né? O tom da voz, como agia, como falava, o espírito, ele consegue carregar consigo, né? Naquela centelha de energia, naquela centelha de luz, as suas características. Então, eu fiquei impressionado, né? E ao mesmo tempo eu também orava para que ela pudesse descansar, que ela tinha que, né, procurar a luz, né? Então, bom, voltando ao assunto aqui, o amor, ele pode curar. Porque o amor, ele faz as células se reorganizarem. Ele faz as células voltarem a se produzir fisiologicamente, de forma saudável. O amor acalma. O amor faz o cortisol diminuir. Tá? O amor faz com que você relaxe, que você possa dormir. O amor faz que você pare para pensar, para que você possa comer melhor, que você se cuide, que você se olhe no espelho e se maqueie. O amor. Agora, quando tem a falta de amor, eu costumo dizer que a humanidade sofre, tá? Há muito tempo, por duas chagas, né? Orgulho e egoísmo, mas uma também que eu não consigo deixar de falar. A perda de tempo. O ser humano vive perdendo muito tempo, apegado a coisas que não vai lhe somar em nada. O ser humano busca a confusão, o ser humano busca status, o ser humano busca estar perdido no sexo, status, luxúria, avareza, são todos sentimentos apegados a coisas que não vai levar deste mundo, tá? Muito pelo contrário, esse apego a coisas materiais pode te atrapalhar no plano espiritual. Você vai ficar perturbado no plano espiritual, você não vai conseguir descansar, porque você não desgruda, você não desapega, tá? Então o espírito, quando você vive a vida mais do espírito do que da carne, você evolui muito rapidamente. Porque você vê que você não precisa de tanta coisa, mas você precisa do quê? Paz espiritual. Paz espiritual, você vê as coisas andarem bem devagar. E você vê a folha caindo da árvore assim, ela fazendo assim, ó. Eu chamo esse estado de presença, né? Isso. Quando a pessoa está na inteireza, quando ela está ancorada nela, ela está no estado de presença. Então, o tempo para, porque eu estou no tempo do espírito. Isso. E aí eu tenho paz. E o que falta hoje na humanidade é paz. Exato. As pessoas estão correndo demais atrás do nada, né? E há uma divulgação muito forte nas redes sociais, sim, né? Do ter. Você tem que correr, você tem que fazer, não sei o quê. E, na verdade, quando você entende que estando inteiro em si, tudo vem a você. Exato. De forma tranquila, né? E esse é o estado de verdadeira abundância, né? Porque Jesus disse que tem as vidas e vida em abundância. E é essa a abundância. Exato. Né? Que está na presença. Assim como Jesus disse, terão olhos, mas não verão. Terão ouvidos, mas não ouvirão. Então, muitas coisas que os olhos do ser humano enxergam, ludibria, engana os olhos, né? E muitas coisas que o ser humano simplesmente ouve, o perturbam tanto, sendo que não estão nem encostando fisicamente nele. Você sabe, então, doutor Aldo, que eu percebo que, pelo menos as pessoas que eu atendo,
Eu sempre brinco com elas, você não respira. Então eu fico ensinando a elas como respirar, que eu falo, olha, isso é o prana. A respiração vai te ajudar a você entrar em conexão com o seu ser. Sim. Você se conectando com o seu ser, você vai estar mais presente na sua vida. Você vai sair daquele cotidiano de não dar valor e de não perceber a importância da sua família. Sim. Né? Cair naquele cotidiano que no corre-corre que você estava dizendo, porque ela não está presente. Sim. Então, assim, é mais um dia para comer, mais um dia para dormir, mais um dia para trabalhar, mais um dia para me aborrecer. E é aí que mora o perigo. E aí ela começa a adoecer, né? Exato. Que é a força do ego. É. O ego, ele quer tudo. Exato. O espírito, ele não quer nada. Nada. Só paz. Ele é. É. Né? E apesar de tantas igrejas que nós temos, que hoje tem igrejas de todos os nomes imagináveis e possíveis, eu não escuto quase falar sobre paz interior, sobre amor, sobre presença, que é muito triste, É. porque Você está apagando a essência do ser. própria, eu não sei se eu posso dizer a própria política, mas a própria ganância do homem na época de Jesus levou ele à cruz. Exato. E nós não aprendemos nada em 2000 anos. Punhado de moedas de ouro. Né? 2000 anos, não aprendemos nada ainda. Exato. Não entendemos que... É por isso que se acredita, né, que estamos na número 11.000 de reencarnação. E que nós estamos ainda na fase do casulo, né? Então, quando que nós viraremos borboletas? Quando que nós não voltaremos mais aqui? Né? É por isso que eu digo, se não agora, é quando, né? Se não agora, quando? Se não despertar agora, quando que vai despertar? Ainda há tempo. O chamado é agora, né? Ainda há tempo. Então, é preciso não perder tempo. A vida, você não pode perder tempo, a vida passa muito rápido. Você tem um filho, daqui a pouco você está trabalhando tanto na corrida do dia a dia, daqui a pouco ele já está um homem. Eu tive esse tipo de vida. Meu filho hoje tem 39 anos e nós chegamos a fazer uma constelação. Ele tinha acho que 35 anos quando nós fizemos a constelação. E eu perguntei para ele, né? O que mais tocou ele? No que eu tinha errado? Ele falou, mãe, eu não queria nada, eu só queria a sua presença. Aí eu entendi tudo, né? Falei, a gente pensa que tem que trabalhar para dar tudo de material. E, na verdade, a gente tem que ser presente na vida dos filhos, Exato. Na vida das pessoas que a gente ama, né? Exato. A maioria das pessoas estão tão atarefadas, buscando coisas Exato. que não estão presentes na vida dos seus filhos, da sua família, Exato. que é o seu bem maior, né? Exato. Então, assim, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu amor, a vida da sua esposa, fez de você esse homem que hoje tem muita experiência para ajudar muitas almas. Eu dei sobrevida a Érica, como Deus me usou como instrumento. Eu creio. E eu sei que Ele continua me usando até hoje para ser instrumento e prolongar a vida das pessoas. Eu estou ali, estou sempre lá nas feiras. Também atendo no meu apartamento, né? Num apartamento que eu transformei num consultório. E estou sempre ali. Então, se a pessoa realmente quer se tratar, realmente quer buscar uma evolução, né? E afastar aquela patologia, ela tem que realmente querer. Não adianta mais ou menos. Não adianta mais ou menos. Sim. Você fala, você tem que parar de fumar, eu vou te ajudar 80%. Os outros 20% vai depender de você, das suas companhias, aonde você vai estar. Eu quero que você mude o seu estilo de vida. E aí pega, sabe, onde mais atrapalha a pessoa. Ela tem que observar os pensamentos que ela tem. Sim. Ela tem que observar o tipo de coisas que ela tem hábito de ouvir, o tipo de palavras que ela tem hábito de falar, que vai somatizar no que ela está sentindo. Exato. Que é o diálogo interno que vai criar saúde ou doença. E elas têm dificuldades de entenderem isso, entendeu? Elas são tão voltadas para o mundo externo, para as crenças limitantes, que eu vi que ela vai reproduzindo o mesmo estilo de vida, os mesmos pensamentos. E cai no comodismo. Dia. É um comodismo, porque é mais fácil repetir aquilo que eu faço todo dia do que tomar uma faxina interna, né? Fazer uma faxina interior e começar do zero.
Sim. É preciso ter coragem para fazer isso. Sim, determinação, disciplina. Disciplina, perseverança. Então, assim, o mundo é dos fortes. Esse ditado, o mundo é dos fortes. Se você é fraco, você vai sofrer. E não é por falta de ajuda, porque Hoje tem muita gente querendo ajudar, né? Deus usa todos nós como instrumentos. A Mas palavra sempre chega. Mas você falou sobre ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. A pessoa precisa estar atenta. Exato. Eu estava comentando, quando você chegou com você, que antes de me falarem de você, eu encontrei num lugar um painel enorme falando do que você faz, da sua formação, tinha sua foto. Isso é sincronicidade. Eu estava ali, pronta para ver. Então o universo ele vai trazendo sinais, pessoas que falam uma palavra para você. Sim. Agora você tem que estar aberto, você tem que estar presente para você perceber os sinais. Sim. Aí sim, quando você está em sintonia com o universo, o nosso cérebro muda. Entende? Muda. Você passa a ter ouvidos espirituais atentos. Isso. Né? Isso. O seu coração, diz o Dr. Joe Dispenza, você entra num estado de vibração diferente que você atrai o que é necessário no momento exato. Exatamente. Seja uma pessoa que vai te dar uma orientação para você se autocurar, ou para você procurar alguém, um profissional. Isso. Seja uma palavra amiga num momento que você não esteja bem. Exato. Seja um dinheiro que aparece do nada para você resolver uma situação. Quando você está na presença do Espírito. E para isso, você não precisa ter religião. Exato. Você precisa ter introspecção. Você tem que perceber que Deus está em você. Isso, o amor próprio. Amor. O amor próprio. Você vê que a gente roda e o amor. Eu ouvi uma frase que dizia assim: onde há ausência de amor, há necessidade de muitas leis. Sim. Porque o ser humano, quando não está na frequência do amor, ele se transforma num bicho. Exato. E aí ele fica no ego que tudo é meu, tudo é para mim. E quando nós estamos no amor, tudo é nosso. Exato. Existe a fraternidade, Isso. a partilha, a não solidariedade. Sim. O que eu acho que atropela as pessoas é o desespero, né? A falta de fé, o vazio existencial. Exato. Que eu acho que são portas para doenças e doenças graves, né? Sim. Que vão se transformando. Sabe, você pode nascer uma pessoa pobre, sem nada. Mas se você tiver Jesus no coração, tiver uma vida tranquila, de paz interior, você se encontra. As coisas vão vir no seu destino, no seu caminho. Você vai mudar a sua vida. Sim. Sabe? Agora, se é uma pessoa que a senhora estava falando um tempo atrás, de a pessoa que só reclama, né? Só vê coisa negativa, essa aí dificilmente vai sair do lugar. Porque a dor se compraz com a dor. As pessoas vivem se encontrando. Os semelhantes se encontram e os opostos se atraem. É isso ou não? Não. Os semelhantes se encontram. Então, se eu sou uma pessoa que só reclama, eu vou encontrar com outro que só reclama. Isso é vibracional. É vibracional. Vibrações. Quem está em AM vai encontrar a gente de AM. Quem está em FM vai encontrar a gente em FM. Concordo plenamente. Isso é comprovado pela ciência hoje. Né? Então, o padrão vibracional da gente é tudo. Eu ouvi até uma frase, não me lembro da autora dessa frase, mas ela falou, me chamou muita atenção, que ela disse assim: a expansão da consciência, a transformação vibracional faz com que você mude de amigos. Sim. Na transição, você vai sentir até um pouco de solidão no início, porque muitas pessoas vão se desconectar de você. Exatamente. Mas isso faz parte do salto quântico, da evolução humana. Exato. Não tem como você ficar numa sintonia com pessoas que falam mal de outras o tempo todo e acha que é normal. Sim. Se você está no processo de evolução, de expansão de consciência, já entendendo que se eu sou manifestação divina do amor de Deus, o outro também é. Exato. E aí o diálogo interno muda. E Jesus dizia, né? Sai pela boca o que tem no seu coração. Exato. Então, se você está com o coração bondoso, curado, conectado com o amor divino, você vai ser uma pessoa que vai abençoar a vida das pessoas. Exato. E é lógico,
Porque a sua vida, a sua família, tudo começa a transformar. Exato. Então, nós, terapeuta, eu acredito que hoje há uma necessidade grande, eu acredito até que é por isso que teve esse chamado de a gente fazer esse podcast, se não agora quando, que para auxiliar as pessoas a se autocurar, a gente precisa estar falando para elas que elas são responsáveis pela sua própria vida. Exato. E começa ali a Sim. mudança. Sim. Né? Como você mesmo colocou, você pode auxiliar com um monte de conhecimento. Exato. Mas a pessoa tem que querer. Tem que querer. Ela tem que se auto-observar. E eu costumo dizer, eu vou chamar Amália. Amália, por favor. Eu vou dizer para você, Amália, minha amiga, que a coisa mais difícil desse mundo é você querer tratar uma pessoa que não aceita que está doente e não quer o tratamento. Esse é o paciente mais difícil. Então, geralmente são pacientes com Alzheimer, pessoas de idade, pessoas com demência, né? Em que você tem que agir pelo lado emocional, primeiro ganhar a confiança, sabe? Entrar naquele mundo da pessoa, para você ir aos pouquinhos entendendo por que a pessoa age daquele jeito, e aos pouquinhos você ir tirando para você poder conseguir entrar no coraçãozinho da pessoa de que ela precisa de ajuda. Esses são os casos mais difíceis. Imagino. Para mim, eu nunca encontrei um caso difícil de querer cuidar de uma doença, para evoluir um tratamento contra uma doença. Mas contra problemas psicológicos de demência, né, que o ser humano não aceita que está doente e que não quer o tratamento, esse é o mais difícil. Eu imagino. Esse é o mais difícil. Porque se ela não tiver percepção de que ela tem que mudar em vários aspectos, né? Por exemplo, a pessoa está com uma doença muito séria. E aí você falou até do fumante. E você diz para ele, você precisa parar de fumar. Aí ele diz, não. A palavra, eu faço não tem tudo. tanta força, né, falar. Eu faço tudo, menos parar de fumar. Sim. Então, o que você vai poder fazer? Sim. Eu já digo assim, tudo bem. Vou estar aqui vibrando amor para você, mas você não precisa vir aqui. Procure um outro profissional, porque se você já disse para mim que tá bom para você assim, tá tudo certo. Por exemplo, né, quando a ciência encontra um paciente, a medicina encontra um paciente que ele é dessa forma, que não aceita que está doente e não quer o tratamento, a única resposta, a maioria das vezes, né, o médico ele vai fazer um tratamento com o quê? Com um psiquiatra. O psiquiatra vai dopar. Isso. Entende? Preciso dopar, enganar a mente para poder entrar com o tratamento. Eu não gosto disso. Tá? Eu gosto de ir a fundo, tendo aquele olhar holístico e ver a raiz, a causa raiz. Quando você chega na causa raiz, você pode mudar tudo. Sim. Né? E é possível, né? Eu já vi pessoas assim se transformarem, ter uma cura assim, que a gente chama de milagre, mas na verdade é natural o estado de cura interna, né? Sim. Quando você volta para o seu centro, Isso. você encontra o seu poder interior, Exato. o processo de autotransformação, de autocura. Isso. Né? E é legal a gente falar isso, para as pessoas entenderem que há jeito de fazer, para ter esperança, né? Que ela já tem dentro dela um poder de cura. Exato. O nosso corpo é perfeito. Ele faz o que é programado para fazer. Ele se cura, desde que você dê as substâncias corretas para ele poder se recuperar. Sócrates já dizia que o seu alimento seja o seu melhor remédio. Então, se você come bem, se você se alimenta bem, né? Se você controla os seus sentimentos na hora da comida, porque se você vai comer com raiva, se você vai comer correndo, se você não mastiga o alimento, se você vai comer chorando, ou até mesmo dando risada demais, você se engasga. Então é preciso, na hora da comida, aquela frase é bem verdadeira, é uma hora sagrada. Sim. Se come, fala bem pouco, e por último, quando você terminar de comer, aí você relaxa um pouco e começa a conversar. Principalmente pessoas de idade. Sim. Quantas pessoas de idade vêm a óbito por broncoaspirarem o alimento? Vai falar, né? Comendo com bala na boca, às vezes, né? Eles não vão perdendo a musculatura, né? Da deglutição, vai perdendo a força. Então, muitas vezes se engasgam com a própria saliva, né? Então, é uma condição muito de pessoa de idade. Ou pessoa que ficou entubada um bom tempo, fez tráqueo, né?
Mas isso é muito sério, porque assim, nós temos sou descendente italiano, né? Tinha o hábito de estar todo mundo na mesa, comendo e falando ao mesmo tempo, e gesticulando. Hoje não mais, né? Que meu pai e minha mãe já fizeram a passagem, mas no final de vida deles, a gente já não falava tanto na hora da comida, né? Falava antes ou falava depois, porque na hora de comer a gente já parava. Acho que foi automático, inconsciente até isso. Mas é bem importante, sim. Acho que em tudo na vida tem que ter o ponto de equilíbrio. Exato. Né? Exato. Se você tem um ponto de equilíbrio, a vida é maravilhosa, extraordinária. É o que falta na maioria das pessoas. O ponto de equilíbrio. A maioria das pessoas estão desequilibradas por tudo que elas enxergam, por tudo que elas ouvem. Imagine se o mundo fosse todas as pessoas fossem cegas e não tivesse audição. Será que ia ser desse jeito? E as pessoas iam ser mais pelo toque, né? Então é complicado. O que Jesus dizia naquela época é uma parábola que realmente quem entende sabe que faz toda a influência na nossa vida, na vida humana. Sim. Né? Sim. É bem atual, né? Parece que isso falou para hoje, né? Exato, Mas bem-aventurados aqueles que não acreditam. Porque sofrem. As pessoas sofrem com uma coisa que não tem necessidade. Sim. É possível se dar soluções aos problemas, até problemas irreversíveis ao olhar da medicina, né? Sim. Existem milagres. Eu vi um milagre acontecer com essa menina, com a Érica, várias vezes. Eu vi tumor sumir, do mesmo jeito que apareceu no fígado, e que o médico nem sabia o porquê, que nem químio ela tinha feito. Então, o nosso pensamento é capaz de produzir doenças e é capaz de curar doenças. Sim. Depende do tempo que você está doente, você vai gerando outras doenças. E os fatores vão se tornando cada vez mais somáticos. É porque o estresse, né? Sim. O medo, com a vergonha também, eu percebo que se a pessoa fica muito tempo no medo, por exemplo, o corpo fica condicionado, né? Fica, o intestino para. Então ela começa a ter aqueles palpitações, né? Exato, tiques. Então, você imagina, você fica ali um ano inteiro naquilo, depois você não consegue voltar sozinho. A reversão demora bem mais. E as pessoas têm que entender que o medo é uma criação mental. Exato. Né? Exato. Ele nem é real. Exato. E eu já atendi pessoas e tá assim conversando com você, que é porque ela para e respira e fala assim, não, parece que tem alguém atrás de mim. Eu falei assim, não tem ninguém atrás de você. Tá tudo bem. Respira, respira. Aí a pessoa respirava fundo, ela, é mesmo. Condicionada, acho que uns 2 anos de... Um sistema de perseguição. Tensão de medo. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, primeiro, antes de fazer a última pergunta, qual mensagem de esperança você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Tá. Tenham amor. Tenham amor, que vai ser o único sentimento que vocês vão poder fazer com que a sua vida dure muitos anos. O amor vai te trazer mais entendimento sobre as coisas, vai te trazer mais paz interior, porque você planta sementes e você vai ver o resultado dessas sementes se transformarem em árvores, com frutos, com flores, e você vai colher durante a vida. Você vai ter uma vida muito mais saudável, você vai ter uma vida muito mais equilibrada. O amor é a resposta. Nós somos as chaves um dos outros. Quando essa chave se encaixa, você vê que realmente nós estamos um ligado nos outros. E nós dependemos um dos outros. Nada acontece por acaso. Zíbia Gasparetto, nada é por acaso. Tá? Tudo tem um propósito nessa vida. E quando você aceita o propósito, é quando você aceita o aprendizado. Você nunca pode negar os fatos. Aquilo que vem para a sua vida foi colocado no seu caminho. Então encare de frente, sem medo. Esteja pronto para aceitar a vitória ou a derrota, pois tudo é aprendizado. O mais importante é ter no coração gratidão, porque nós nunca saberemos quando é o nosso último momento de vida aqui no planeta Terra. E quando for no último momento, e se você estiver naquele sentimento de amor, você
mal vai levar consigo para outra vida, no plano espiritual, toda aquela perturbação que você poderia ter vivido a vida inteira e que vai te perturbar no plano espiritual. Então, tenha uma vida de paz, de amor, faça o bem, ame o próximo como a si mesmo, honre o seu pai e a sua mãe, ame a sua esposa, tá? Ame o corpo que Deus te deu, aceite o corpo, aceite o gênero que Deus te deu, senão você não teria vindo para essa vida da forma como o seu corpo veio. Aceite, não maltrate o seu corpo é o seu templo, cuide do seu corpo. Se desapegue das coisas materiais. É preciso se viver, é preciso se alimentar, é preciso cuidar da casa, da família, mas é preciso cuidar de você também espiritualmente. Quando você fica muito apegado, muito ganancioso com a vida, você começa a trazer para dentro do seu eu interior a perturbação. Então é cartão de crédito, é carro, é cachorro, é 3 casas, é iate. Aí você vai levar uma vida totalmente perturbada. Chico Xavier tinha 2 camisas, uma calça e 2 sapatos. Tudo que ele ganhava, ele dava. Ele tinha uma paz que era incomparável. Ninguém conseguia comprar aquela paz. Então, se você tem paz, se você tem amor, você consegue fazer o que igual essa menina fez. Ela venceu 12 vezes o câncer. Eu conheci muitos pacientes oncológicos, mas eu vi a maioria deles falecer antes dela. E casos que não eram tão graves como ela, mas que durante o processo de tratamento, eles não aceitavam. Ou era muita agonia, muita tristeza, que fizeram com que esses pacientes ficassem adoecidos muito mais rapidamente e viessem a óbito. Eu vi esse exemplo, essa luz, ser diferente, e ela tocou a minha vida, e por isso que eu estou aqui hoje aqui dessa forma, com paz, amor, conhecimento. É isso que me vai fazer viver muitos anos, essa paz, porque depois eu poderia ser um Aldo hoje, deprimido, drogado, jogado na rua, bêbado, se entregando, não ver mais vida. Mas o segredo da vida não é esse. O segredo da vida é que Jesus disse: confia-te, segue o teu caminho. Terão olhos, mas não enxergarão, terão ouvidos, mas não ouvirão. Ame o próximo como a si mesmo. Respeite teu pai e tua mãe. Não leve o nome de Deus em vão. Respeita, tenha respeito, pois há uma força maior. Há uma força maior neste mundo. Então respeite, para que você possa ter os seus momentos de redenção antes de dormir. E você possa acordar leve, pronto para carregar mais pesos da vida, que eu chamo de aprendizado. É o que eu tenho a dizer para todos. Muito obrigada. Eu acho importante você falar do amor e as suas palavras, que eu estendo a todas as pessoas que vivenciam o que fazem com presença, com amor. Quando você está no local de trabalho e você está presente, você está cheio de amor, você vai ter muito para doar, né? E não vai pesar em você. Então é muito importante as pessoas treinar, que eu falo até treinar, porque as pessoas estão tão distantes do amor. Exato. O amor está nela, mas ela está distante do próprio amor nela, que eu falo assim, você tem que treinar, respira fundo, sinta a presença de Deus dentro de você, honre esse templo, como você colocou, né? E ame o teu próximo como a ti mesmo. Exato. Existe uma terapia havaiana que chama Ho'oponopono. Sim, eu conheço. Sinto muito, por favor, me perdoe. Obrigado, eu te amo. Sim. O eu te amo teria que ser uma coisa natural de todas as pessoas. O obrigado sai da minha palavra, sai da minha boca em todos os lugares. Em tudo que fazem para mim, obrigado. Por favor, seja uma pessoa educada. A gentileza, né? Gentileza. A gentileza atrai gentileza. Uma troca de energia saudável. E o mundo está precisando disso, né? Se não agora, quando? Quando? E eu vou pedir então para você me falar numa palavra, qual o sentido da vida para você? O sentido da vida para mim é subir nos degraus da evolução espiritual. E isso ocorre de tempo em tempo, de vida em vida. E eu agradeço a Deus por esta vida e pelo entendimento do amor e da paz interior que eu carrego. E a vontade de transferir todo o meu testemunho, toda a obra que já foi realizada, está sendo realizada, eu sei que ainda vai ser muitas realizadas,
testemunhar isso para todos vocês, meus irmãos, pois o sentido da minha vida é esse: é amar ao próximo como a mim mesmo e passar todo o testemunho, todo o aprendizado antes que eu deixe esta vestimenta, pois a minha missão é essa, a missão de todos é essa: passar adiante o conhecimento. Não leve contigo para o caixão, passe adiante, pois nós viemos aqui para evoluir e não perder tempo, senão agora, quando? Então, eu quero aproveitar para dizer às pessoas que quem busca auxílio, ajuda, e entendeu através desse podcast que precisa mudar o seu comportamento, que precisa melhorar, largar algumas coisas, deixar para trás, né? Hábitos, costumes, porque deseja verdadeiramente cura, nós temos aqui o Dr. Aldo, que pode te auxiliar. Nós vamos colocar no podcast toda a sua formação e o contato do doutor, né? O telefone, o Instagram, vai estar todo no nosso podcast para vocês entrarem em contato com ele. Terapeuta especialista credenciado. É uma grande oportunidade que a vida está nos dando. Então você que entrou em contato com esse podcast, não é por acaso. Com certeza você vai poder ter um grande aliado aqui, uma pessoa que dá para sentir nas suas palavras, no seu olhar. Eu faço por amor. O seu desejo de realmente auxiliar as pessoas. E eu peço ao Divino Criador que te abençoe cada vez mais, te dê saúde, para que você possa auxiliar as pessoas, que é um tanto de gente carente de afeto, de ajuda, para melhorar até o seu estado de espírito. Mas né? só um abraço já salva. E que você essas pessoas possam chegar até você, e chegarão com certeza, né? Porque não há acaso. Como nós nos encontramos, eu creio que a todas essas pessoas que estão aqui entrando em contato com este podcast, se não agora, quando? O universo trazendo para nós pessoas, ferramentas, oportunidades de transformação. E tem que ser agora. Você, eu, todos nós, para que o mundo seja melhor e que possamos deixar um mundo melhor para os que virão. Se não agora, quando? Quando? Sou bem grata pela sua presença. Obrigado. A todos vocês, muito obrigado. Namastê. Doutor, obrigado. Namastê. Namastê. Se não agora, quando?